Estamos de volta com você, ouvinte bem informado, politizado, que gosta de opinião aqui da Jovem Pan News em plena tarde de segunda-feira. É importante, né, a gente saber as coisas, como elas vão se passando e ter também a leitura dos fatos. E agora, falando nisso, a gente traz para você informações sobre as eleições do ano que vem, porque saiu aí pesquisa Datafolha, divulgada pela Folha de São Paulo, indicando o dado que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. 67% dos brasileiros estariam dizendo que Jair Bolsonaro deveria não ser candidato no próximo ano. Lembrando que ele já não é, né? Mas enfim, contando que possa existir, como nós ouvimos há pouco, uma alteração na Justiça Eleitoral, que tenha uma leitura diferente na Corte do TSE e essa situação se reverta, quase 70% diz não precisa ser candidato. Para 28% deve ser candidato a qualquer custo e outros 5% não souberam responder à questão. A pesquisa também perguntou aos entrevistados quem Bolsonaro deveria apoiar caso ele não possa de fato concorrer. Michele Bolsonaro, do PL, aparece com 23% à frente até de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do Republicanos, que ficou com 21%. Eduardo Bolsonaro, do PL, filho, portanto, do ex-presidente, soma 14%. Pablo Marçal atinge 11%, ele que também deve ficar inelegível. Ratinho Júnior, do PSD, 7%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, e Romeu Zema, do Novo, chegam a 4%. Outros 9% afirmaram não concordar com o apoio a nenhum dos mencionados e 7% não souberam responder. O levantamento ouviu 3.054 pessoas com 16 anos ou mais em 172 municípios entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Bom, então a gente tem uma leitura que não é muito diferente, por exemplo, daquela que a Quest trouxe sobre o Lula. Lembra que semana passada saiu uma pesquisa da Quest que indicava uma série de dados que deixou muita gente batendo cabeça, né? O governo vai mal, reprovação cresceu onde já tinha, aumentou em vários públicos, economia está no rumo errado, o mandato dele é o pior dos 3, mas em alguns quadros ele batia todos os nomes da direita, mas quando perguntavam, deve ser candidato, 62% dizia que não, né? Parecia que estava entrevistando ali uma pessoa que estava bastante eclética na hora de responder as suas perguntas sobre o que pensa a respeito ali da condução do governo. Mas eu vou lembrar que, ouvindo especialistas em pesquisa, a leitura ela é um tanto diferenciada de acordo com a pergunta. Por quê? Porque quando você avalia governo, né, o eleitor está olhando ali para o seu órgão principal, o bolso. Quando você avalia a eleição, você está falando de perspectiva e memória. Então, as pessoas costumam remeter nesse limbo que a gente fica, né? Limbo que eu digo assim, um intervalo onde tem muita gente que não está falando sobre eleição abertamente. Mas é claro que ela está acontecendo e as costuras também. A gente remete à eleição anterior. Quem foram os nomes da eleição anterior? Lula e Bolsonaro. E ambos têm ali parcelas de rejeições significativas, a depender dos recortes, aprovações significativas, a depender dos recortes. Mas o que acontece? Há uma gastura, eu vou chamar assim, né? Um cansaço de uma parcela do eleitorado com as chamadas candidaturas remendo. Então, o eleitor entende que hoje o Bolsonaro não pode concorrer. Ele entende que hoje, e assim como a justiça também, ele está fora da jogada. Ele fala que é candidato, ele vai sair. Tem muita gente que está indignada, que acha que deveria sair mesmo, e aí, mas ele não pode. Hoje essa é a realidade. Vamos trabalhar com fatos reais aqui para nossa audiência. Não pode sair. Então, quando você vai fazer a pergunta e você fala para a pessoa assim, o que você acha do Bolsonaro? O entendimento assim, já devia não sair, porque daí você já libera um lado, entendeu? Pra gente saber quem é, porque talvez essa percepção tivesse alterações se você fosse compreendê-lo como um nome hábil, né? Um nome possível de estar na jogada. Hoje ele tem que fazer uma reversão e, embora não fale, vou falar só entre nós aqui, ouvinte da Jovem Pan, é claro que ele trabalha com plano B. É uma leitura interessante, viu, Rafa? Porque no nosso imaginário, né, se convencionou dizer que o país está polarizado já há muitos anos.
E aí, se você olha para essa polarização, existem dois nomes realmente que representam muito claramente, né, nos tempos atuais, que é Lula à esquerda, Bolsonaro à direita. E as pessoas, de fato, estão cansadas disso. Eu acho que a própria manifestação que a gente acabou de comentar, e não só a desse domingo, também a anterior, que foi feita pela esquerda lá em São Paulo, e a anterior ainda, que foi feita também por Silas Malafaia, Bolsonaro, em Copacabana, demonstram isso. Você não consegue mobilizar tanta gente assim para ir às ruas. As pessoas que vão às ruas para defender uma pauta simplesmente porque o político a quem ela acredita ali ser o político salvador da pátria defende, são as mesmas, e é um percentual muito restrito. Eu vou trazer aqui o dado que foi o que eu encontrei por último, da Agência Senado, uma pesquisa que foi feita há menos de um ano, em junho de 2024, que falava justamente sobre essa questão da posição política. 40% das pessoas que foram entrevistadas não escolheram um lado. Não se identificaram como sendo de esquerda nem como sendo de direita. 6% não quiseram responder. Aí a gente tem aqui 11% dizendo que são de centro, 29% dizendo que são de direita e 15% dizendo que são de esquerda. Então, se você somar aqui, menos da metade da população dos pesquisados escolhem claramente um lado. Outra metade da população ou se identifica como sendo de centro ou diz que não escolhe nenhuma das opções. As pessoas estão cansadas. E eu diria mais, Rafa, claro que nessa pesquisa a pergunta não abrangeu ali o atual presidente Lula. Mas acredito que muita gente gostaria de ter uma eleição sem essas duas figuras, tanto sem Lula quanto sem Bolsonaro, justamente para que o país conseguisse ter um fôlego. Quem está acompanhando a gente na live pode, inclusive, deixar ali a opinião, deixar qual que é a posição, porque realmente, Rafa, o que a gente tem visto é uma população cada vez mais preocupada com aquilo que tem impacto direto na própria vida, né? Que é a inflação, que é a questão do emprego, que é a questão da qualidade de vida. Isso sim que mais importa ao eleitor brasileiro. Bom,